Bom, pessoal, hoje nós temos um conteúdo extenso para conseguirmos passar a vocês. Vamos seguir na mesma dinâmica de ontem. Sani Rosnei chegou também. Boa noite, Sani. Salam aleikum. Sani chegou, isso mesmo. Muito importante. Ok, então. Hoje nós vamos tratar de alguns temas importantes. Eu vou passar a vocês, iremos visitar o histórico, conhecer o histórico do movimento do racismo ambiental, né? Que trata do racismo ambiental. E nós vamos tentar dialogar na segunda parte com a reparação. O conceito de reparação, apesar que ele será melhor explorado com a professora Vanilda na nossa próxima aula, que é a aula de amanhã. Tá bom? Então, vou colocar aqui já para projetar a nossa... Ok, estou presente, tudo bem? Boa noite. Boa noite, agora sim estamos ouvindo. Olha, o Ricardo Lopes, ontem infelizmente não consegui participar, as aulas ficaram gravadas, até qual data? O pessoal do suporte da ESA pode responder para você, mas eu sei que elas ficaram gravadas, agora eu não sei exatamente aonde, qual elas ficam disponíveis por 30 dias no Classroom do curso. Isso. Eu só sei responder isso. 30 dias após o término do curso. Isso. Perfeito, perfeito. Ok, pessoal. É o Alexandre que está aí com a gente? Isso, sou eu mesmo. Boa noite, Alexandre. Boa noite. Então vamos aqui. Deixa eu apresentar aqui. Ok, vamos começar nossa aula de hoje. Então, pessoal, o nosso objetivo nesse curso é trazer para vocês um mergulho nesse conceito, né? Nós compreendermos do que ele realmente trata. E normalmente, eu prezo muito pela questão, pela abordagem histórico-jurídica, e pode parecer até um malabarismo que se faz para uma coisa encaixar na outra, mas eu acredito que com a aula de hoje ficará muito claro para vocês o porquê o racismo opera, como ele opera e como nós podemos lidar com essas situações, né, derivadas de todas as mazelas que a escravidão, colonização e o racismo trouxe à comunidade afrodescendente no mundo. Né? Então, hoje nós vamos começar já conhecendo esse histórico do racismo ambiental, né? Das primeiras abordagens, onde começou, quando começou, como começou. São questões que são extremamente importantes. Então, assim, se vocês tiverem dúvida, pode perguntar, deixa a pergunta aí. Assim que eu fizer um break aqui, a gente já começa a refletir sobre isso. A primeira coisa que nós temos que pensar é como surgiu esse movimento pela justiça ambiental. A primeira coisa, quando que se começa a pensar na questão do meio ambiente como um sujeito nessa justiça, né, para a qual precisa a justiça ser alcançada. Mas
Nós temos que entender que a Revolução Industrial trouxe uma realidade diferente para o mundo ocidental, principalmente, com a industrialização e com uma nova forma de organização urbana e rural também. E essa nova forma de organização urbana e rural, ela vai trazer o contexto das cidades. Não eram muitas cidades que haviam, as cidades eram, na verdade, muito raras quando nós pensamos, mesmo na modernidade. Temos que hoje praticamente as vilas se tornaram todas cidades. Então você vai ter, por exemplo, projetos de saneamento em Roma Antiga, na Roma Antiga, por exemplo. Você vai ter projetos de saneamento na antiga Tebas, no Egito. Você vai ter projetos que visam realmente essa harmonia com o ambiente, né, e a redução de impactos na vida das pessoas que podem ser provocadas através dessa interação com o meio ambiente. Então, essa nova realidade, a partir do século XIX, com a Revolução Industrial, coloca o mundo diante de uma pulsão econômica na qual eles precisam ou desejaram e implementaram indústrias sem pensar e desenvolveram produtos, maquinários, sem pensar no impacto que aquilo traria para as sociedades. Tá? E no início do século XX, nós estamos falando que há um movimento tanto para reorganização das cidades, esta Belle Époque, que nós estamos falando, falei na aula passada sobre isso, esse movimento que é cultural, arquitetônico também, no caso do Brasil, mas que ele também influencia todo o mundo por uma nova paisagem, uma nova arquitetura social, uma nova arquitetura não somente social, mas cultural, uma nova arquitetura que pudesse, uma engenharia que pudesse abranger todos os aspectos da vida das pessoas. E no caso dos Estados Unidos da América e no Brasil, o que está acontecendo no final do século XIX? No caso dos Estados Unidos, final da Guerra Civil, 1865, com a Guerra Civil virar ali o movimento de emancipação, libertação dos escravizados, uma reintegração ou tentativa de reintegração dessas pessoas na sociedade. E como eu falei ontem também, aconteceu no Brasil isso também. Já no início do século XX, as legislações americanas, e hoje nós vamos falar muito dos Estados Unidos, porque o movimento pela justiça ambiental, tal como nós conhecemos, ele começa nos Estados Unidos. Ele começa nos Estados Unidos. E é muito interessante pensar que, assim que foi a escravidão cessou nos Estados Unidos, houve diversos projetos, intenções de incluir essas pessoas na sociedade, só que isso não aconteceu. Pelo contrário, criaram-se novas leis, que eram as leis de Jim Crow, que eram leis de segregação racial. A supremacia racial branca, aliada ao racismo científico, aliada ao projeto colonizador e neoimperialista também, fará com que essas pessoas afrodescendentes se desloquem para a margem da sociedade e crie quase um estado de imobilismo, ou seja, uma incapacidade de haver uma mobilidade social dessas pessoas. E é nesse contexto dessa legislação rígida, dessa segregação, dessa perseguição política e jurídica também, das mortes, da Ku Klux Klan nos Estados Unidos, dos movimentos que perseguiam as pessoas negras, da falta de acesso a escolas, à habitação com saneamento, que surge a luta pelos direitos civis. Então, o movimento pelos direitos civis, que já vem desde o final do século XIX, quando foi criada algumas organizações, por exemplo, uma das mais antigas delas, que é a NAACP, que era uma Associação Nacional para a Promoção dos Homens de Cor. É muito interessante essa expressão, porque a expressão homens de cor
foi utilizada para deslocar do Negro, que era associado à escravidão. Mas essa é uma outra história, e eu até falei isso no vídeo que vocês viram ontem. Então, o movimento de justiça ambiental ele vai surgir no contexto do movimento de direitos civis nos Estados Unidos. E ele é encabeçado justamente pelas pessoas negras que procuraram o quê? Abordar a desigualdade da proteção ambiental nas comunidades em que eles viviam. O professor Robert Bullard, que digamos que ele é o grande promotor do movimento da justiça pela justiça ambiental, ele disse que, seja por projeto consciente ou negligência institucional, que as comunidades negras nos guetos urbanos e nos bolsões de pobrezas rurais ou em reservas de nativos americanos economicamente empobrecidas enfrentavam as piores devastações ambientais do país. Esse conceito dele já traz justamente o bojo daquilo que nós vamos entender como racismo ambiental. O movimento dos direitos civis, ele chega na década de 60 e ele vai soar com um alarme para os perigos para a saúde pública das famílias, das pessoas afrodescendentes, pessoas negras, das comunidades. E lembrando que alguns avanços foram feitos, por exemplo, no início da década de 50, a integração na escola já começa a acontecer. E quando falamos de movimentos de direitos civis, eram diversos movimentos. Nesse contexto, havia realmente uma possibilidade de muitas coisas acontecerem ali. E um dos movimentos, das compreensões que eu quero que nós tenhamos, foi o que nós passamos ontem, o racismo, o conceito, e essa análise histórica, o conceito do racismo na história, a escravidão, como ela aconteceu na África, como acontece no Brasil, essas nuances que nós temos aqui abordado, e também para compreendermos a questão da justiça, como ela vai abraçar essa questão e como isso diz respeito ao campo da justiça também. A primeira história de movimento pela justiça ambiental é justamente a greve de saneamento de Mênfis. Isso mesmo, greve de saneamento de Mênfis. O que foi a greve de saneamento de Mênfis? Ela foi uma ação que foi tomada contra o tratamento injusto e também as preocupações de justiça ambiental em Mênfis. E ela acontece em 11 de fevereiro de 1968. Inclusive, esse incidente foi investigado ainda, ele ainda era vivo, o reverendo o Dr. Martin Luther King, que era um dos grandes líderes do movimento de direitos civis. Esta greve, ela começou a defender o quê? Um movimento que era justo para os trabalhadores, salários justos para os trabalhadores, melhores condições de trabalhos para os trabalhadores dos lixões em Mênfis. E essa foi a primeira vez que afro-americanos ou negros, black, mobilizaram um grupo nacional para se opor a injustiças ambientais. E aqui é bem interessante pensar o seguinte, uma historinha para contar, para vocês entenderem. Um homem chamado Jack Walker é um sindicalista. Ele dirigia caminhão de lixo em Mênfis. E a cidade de Mênfis ainda não era do tamanho que é, né? E ele estava muito consciente dos direitos civis, né? Naquele momento estavam muito informados. Só que em 1º de fevereiro de 1968, ele estava coletando lixo e começou a chover muito. Então, ele e o colega dele acabaram se abrigando no compactador do caminhão de lixo. E aí, um pistão de compressão daqueles teve um defeito. O que aconteceu? Ele e o colega dele foram esmagados. E aqui começa a história, porque a cidade não tinha intenção alguma de pagar os benefícios da morte para a viúva dele, né?
Na verdade, eles ofereceram, se não me falha a memória, apenas $500 para despesas de funeral. E a carta ainda dizia, se você precisar. Ela tinha 5 filhos e estava grávida de um 6º. Então, essa tragédia foi praticamente a gota d'água que fez explodir o movimento, justamente por causa da falta de cuidado que tinha com as pessoas negras, ganhando baixos salários para carregar pesados recipientes de lixo. Eles levavam até o caminhão sem proteção, lixos podres que infectavam as suas peles, as suas roupas. Os colegas brancos que também tinham, eles tomavam banho na estação no final do turno. Só que, devido às leis de segregação, os coletores negros não podiam tomar junto com eles. E eles tinham que voltar para casa com as roupas sujas de lixo todos os dias. O que aconteceu? Aproximadamente 1.300 trabalhadores de saneamento começaram a marchar pelas ruas da cidade. E eles carregavam cartazes como esses que você vê aí. I am a man. Eu sou um homem. E o sou, você vai perceber que no cartaz, ele está sublinhado. Essa greve aí, ela durou semanas. O lixo começou a acumular nas ruas, as ruas ficaram fétidas, mas ainda assim, o prefeito de Mênfis não atendeu às demandas deles. Ao invés disso, muito pelo contrário, mandaram policiais com cacetetes, espancar eles, interromper as marchas. E esse movimento e essa bravura, né, digamos assim, dos grevistas, chamaram a atenção do Dr. Martin Luther King, que começou um esforço para trabalhar a questão da justiça econômica. Aí, então, ele vai a Mênfis e, em abril, ele faz um discurso que foi o último discurso dele. Porque, para quem não sabe a história, foi justamente nessa cidade, na varanda do Hotel Lorraine, que ele foi assassinado. Justamente depois desse ato, dessa greve. Aí a cidade acabou reconhecendo um sindicato dos trabalhadores de saneamento, prometeu o salário mais elevado para os coletores de lixo. E esse aí foi o primeiro passo para tentar recuperar financeiramente essas pessoas que viviam ali. E essa greve em Mênfis, ela foi praticamente o pivô para a organização de outras greves, ou strikes, como eles a expressão em inglês, e não é muito diferente das greves que acontecem hoje. Então, essas lutas trabalhistas, elas começam aqui. Esse foi um dos primeiros movimentos que aconteceu. Tá? O segundo movimento, ele vai acontecer praticamente 11 anos depois, e ele é extremamente significativo. E por que ele é tão significativo? Que é justamente a formação do Núcleo de Ação Comunitária do Nordeste. Na verdade, era o Grupo de Ação Comunitária do Nordeste, que era o NICAG, ou NICAG. O que aconteceu? Aconteceu na cidade de Houston, no Texas. Nós estamos falando no Oeste. Um grupo de proprietários negros, afro-americanos lá, começou uma luta muito grande para impedir um aterro sanitário na região chamada Whispering Pines. E elas queriam impedir que fosse colocado um aterro sanitário ali, porque o aterro, eles queriam montar o aterro sanitário a apenas 4.500 metros de uma escola pública.
e a 3 quilômetros de 6 escolas. E era uma área onde moravam as pessoas negras. O lixo da cidade ia afetar justamente a vida das pessoas negras. Os moradores foram formar esse grupo de ação comunitária, ou núcleo de ação comunitária, e conseguiram uma advogada, entraram com uma ação coletiva para impedir a construção do aterro. E aí o processo deles ficou conhecido justamente como BIM contra o Southwest Waste Management Corp. Foi o primeiro desse tipo, que acusou de discriminação ambiental na localização ali das instalações, dos resíduos, de acordo com as leis de direitos civis. De fato, o resultado, a ação não impediu a construção do aterro. Mas foi o estopim, uma mensagem clara para os casos de racismo, ou melhor, de justiça ambiental nesse momento, para falar. Isso aqui para a gente é extremamente importante, porque esse movimento ele abre os olhos para outros que viriam em seguida. Eu peguei uma anotação, só para vocês terem uma ideia, havia produtos chamado PCBs, que é um produto extremamente tóxico, que eles estavam derramando em alguns lugares. Aí a prefeitura, para evitar, ela ia construir esse aterro. E foi nesse contexto aí que eles começaram a lutar. E só para vocês terem uma ideia, o que eles queriam armazenar nesse lugar eram 6.000 caminhões de lixo contaminado com esses tais PCBs. Para vocês terem ideia de como isso é complexo. Voltemos aqui. Mais cenas dos protestos. Houve prisões. Que conseguiu unir diversas pessoas aqui. Já em 1983, na verdade, eu pulei aqui. Essa foto que você está vendo aí está errada, tá, gente? Essa foto que vocês estão vendo anterior aqui eu coloquei o título errado, não é do Whispering Pines, não. Confirmando aqui. É do Warren County, do condado de Warren, na Carolina do Norte. Inspirados no movimento de 79, eles vão agora no condado de Warren County, na mesma questão, voltada aqui também, contra um aterro sanitário. Esse é diferente. O outro é em Houston, esse aqui é em Warren County, no condado de Warren, na Carolina do Norte. E aqui foi um movimento onde mais de 500 ambientalistas, ativistas de direitos civis, inclusive foram presos nesse movimento aí. Então, assim, foi um movimento extremamente forte e é considerado, inclusive, o movimento catalisador, ou melhor, o protesto catalisador do movimento de justiça ambiental. Mas, como vocês viram, começou lá na década de 60 ainda. Tá? Então, isso aqui é algo muito importante a gente compreender. Em 83, o Robert Bullard, que ele é o esposo da mulher que foi advogada lá do pessoal em 79, ele conduziu um estudo que era inédito e fez uma documentação, ou melhor, documentou a localização de instalações municipais de eliminação de resíduos em Houston. Então, ele faz esse estudo, que é o Solid Waste Sites in Black Houston Community, ou locais de lixo sólido, os sítios de lixo sólidos
e a comunidade negra de Houston. E esse é o primeiro, em 1983, o primeiro relato científico do que nós conhecemos como racismo ambiental nos Estados Unidos, no caso. E a equipe de Bullard e os pesquisadores, eles descobriram nessa pesquisa que os bairros afro-americanos de Houston eram frequentemente escolhidos como os locais para resíduos tóxicos. Não é muito diferente, não era muito diferente em cidades, nas cidades do Brasil, por exemplo. Se você voltar à década de 80, as pessoas que são mais maduras como eu, vai lembrar que os aterros sanitários ficavam justamente nos bairros mais pobres. Justamente nos bairros mais pobres. E quem mora nos bairros mais pobres? As pessoas negras. E quem é afetado por esses resíduos tóxicos? As pessoas negras. E nesse estudo dele, ele analisa e eles concluem que 5 depósitos de lixo da grande cidade, 80% dos incineradores da cidade, do lixo da cidade, e 75% de propriedade privada estavam justamente nos bairros de pessoas negras. E o mais ridículo dessa história é que a população negra, no caso dos Estados Unidos, ela é uma minoria. No caso do Brasil, não. No caso dos Estados Unidos, e principalmente no caso de Houston, a população negra era 25% da população da cidade. E todo o lixo da cidade era jogado aonde? Em aterros onde moravam as pessoas negras. Esse é um ponto. Esse é um ponto. Então, essa publicação dele foi extremamente importante. Em 1983, também foi feito um estudo pela Contabilidade Geral dos Estados Unidos. É uma espécie de... é um órgão controlador do Estado. E através dessa primeira manifestação que aconteceu no condado de Warren, que nós mostramos agora há pouco, o escritório resolveu conduzir um estudo, que é esse aí, que é sobre a localização de aterros de resíduos perigosos e a correlação com o status racial e econômico das comunidades vizinhas. Esse estudo é o que vai galvanizar, digamos assim, o movimento pela justiça ambiental, e ele vai criar o suporte empírico, teórico, metodológico necessário para as reivindicações do racismo ambiental. Então, esse escritório de contabilidade geral aí, ele descobriu que 3 em cada 4 aterros de resíduos perigosos, dos que eles examinaram, estavam em comunidades onde os afro-americanos representavam menos de 26% da população. E o rendimento dessas famílias estava abaixo da linha de pobreza. Quer dizer, os dados comprovam isto. Os dados comprovam que há um tratamento desigual. Os dados do governo, isso é dados do Estado, tá, gente? E em 1987, um outro estudo também foi feito, que é o estudo sobre resíduos tóxicos nos Estados Unidos. É esse primeiro aqui, tá, o amarelinho. O outro é um segundo que foi feito posterior, com tempo maior. Nesse primeiro aí do lado, acho que talvez do esquerdo, que vocês estão vendo, o amarelinho, a Comissão de Justiça Racial da Igreja Unida de Cristo, ela divulgou este estudo, chamado Resíduos Tóxicos nos Estados Unidos. Nesse documento, a Comissão de Justiça Racial, que foi uma comissão criada por vários membros, várias pessoas, e no período, gente, que a igreja cristã era extremamente envolvida nas questões sociais dos Estados Unidos, eles examinam a relação aqui, estatística, entre a localização de locais de resíduos perigosos e a composição racial e econômica das comunidades do país. O que esse estudo concluiu? Que mais de 15 milhões de afro-americanos, 8 milhões de hispânicos ou latino-americanos,
E todos os habitantes das ilhas, também da Ásia, do Pacífico, e também nativos americanos ou indígenas americanos, moravam em comunidades com pelo menos um local de resíduos tóxicos abandonado ou não controlado. Esse estudo é o primeiro a abordar questões raciais de classe, meio ambiente, a nível nacional nos Estados Unidos. É o primeiro que faz essa conexão. Então, nós estamos falando de 87. E você vê como o Brasil anda atrasado no debate em algumas coisas, né? Esse ano, a ministra, se eu não me engano, da Igualdade Racial falou sobre racismo ambiental. As pessoas acharam que ela estava inventando alguma coisa nova. E ele conclui uma coisa cruel, que a raça dessas pessoas, ou a maneira como eles eram identificados, negros, era o fator mais significativo entre as variáveis analisadas. Ou seja, a escolha para a localização do depósito desses resíduos, destes lixões, ela era uma escolha racializada, obviamente racializada. Não é coincidência que determinados resíduos sejam colocados apenas em lugares onde pessoas pobres moram. E, no caso deles, pobres e negras. Em 88, um ano depois, inicia-se uma ação ambiental na região no oeste do Harlem, que era o WE Act, que foi conhecido como WE Act. E ele foi criado ali para enfrentar as lutas da comunidade do Harlem em torno da má gestão do tratamento de esgoto. Exatamente. E aí tinha um problema também lá em relação à construção de uma estação de ônibus em frente a uma escola de ensino médio e um conjunto habitacional. E era uma área muito povoada com muito tráfego, que ia afetar de forma cruel a vida daquelas pessoas. Aí esse grupo, a Ação Ambiental do West Harlem, eles iniciaram com essa ação espontânea, acabou evoluindo para se tornar uma organização de justiça ambiental e que era comprometida a capacitar a comunidade para se tornar uma força para implementar a visão de como o meio ambiente poderia e deveria ser para as pessoas negras. Esta é a primeira organização de justiça ambiental na cidade de Nova York para melhorar a qualidade ambiental e a saúde em comunidades negras. E aí vai inspirar outras, por exemplo, como a Indigenous Environmental Network, que é justamente a rede ambiental indígena, que foi formada por povos indígenas e outras pessoas também da base, para abordar questões ali de justiça ambiental e econômica através de construção de comunidades que fossem economicamente sustentáveis. Ali eles buscavam incluir capacitação para comunidades de povos indígenas, desenvolver mecanismos para proteger os locais sagrados dos povos indígenas, a terra, a água, o ar, os recursos naturais, a saúde. Então, esse é o contexto do desenvolvimento da luta por justiça ambiental. Em 90, vai acontecer uma conferência na Universidade de Michigan. Essa conferência foi sobre raça e incidência de riscos ambientais. E aí eles foram organizados, né, esses líderes de justiça ambiental, esses que estão nessa foto aí, eles eram conhecidos como Coalizão Michigan, que estudavam raça e incidência de riscos ambientais. Essa conferência foi muito importante, porque ela impulsionou ainda mais o conceito de justiça ambiental como um campo de estudo acadêmico que fosse legítimo, tá? E, inclusive, vai oferecer ali as bases também
para a luta contra o racismo ambiental. E em 90 foi criada a Rede Sudoeste para a Justiça Ambiental e Econômica nos Estados Unidos. Essa é muito interessante porque ela nasce no Novo México e é uma organização que vai envolver povos mexicanos, latinos, afro-americanos, pessoas negras, pessoas que moravam nas ilhas também. E eles buscavam o quê? Fortalecer o trabalho das organizações locais e capacitar as comunidades, os trabalhadores, para impactar as políticas locais, políticas estaduais, políticas regionais, nacional até internacional, em questão de justiça ambiental e econômica. E essa rede aí é uma das responsáveis também por levar esse conceito a outros lugares. E outros movimentos foram criados. Por exemplo, teve o Black Caucus, que é esse Black Caucus aí, gente, Congressional Black Caucus, é como se fosse uma bancada negra no Congresso americano. E eles tiveram reuniões para discutir e para discutir, debater como o risco ambiental era maior para as minorias e as populações de baixo rendimento. E é legal que, até explicar uma coisa, que apesar de falar uma bancada negra, eles não eram todos do mesmo campo, ou republicanos ou democratas. Ou republicanos ou democratas, eram dos dois, entendeu? Que entendiam que as necessidades, elas eram necessárias, resolvidas porque impactava a vida das pessoas negras. Não é uma questão de direita e esquerda, se vocês entenderem aqui. Às vezes a gente fala assim, parece que é uma coisa, né? E aí foi criado diversos grupos de trabalho durante esse período, década de 90. O Robert Bullard escreve outros livros. Existe a primeira cúpula nacional de liderança ambiental de pessoas de cor, e é lá que é cunhado, né, elaborado os 17 princípios da justiça ambiental, e se torna, de fato, um movimento internacional, sabe? Então, esta evolução, que eu trouxe um pouco dela para vocês, que tem muitos outros elementos aí, mas nós não vamos nos ater nesse momento, é importante para nós entendermos que esse movimento, de onde ele veio, ele nasce da desigualdade que foi historicamente construída nos Estados Unidos, mas como expliquei ontem, vocês podem observar e aplicar essa análise também para o Brasil e outras nações escravocratas, tá? O Robert Bullard, ele é o pioneiro, né, da justiça ambiental. Ele diz que a justiça ambiental abrange o princípio de que todas as pessoas nas comunidades têm direito igual à proteção de nossas leis ambientais, leis de habitação, transporte, energia, alimentos, água, segurança e saúde. E que a justiça ambiental nada mais é do que todo esse princípio. As pessoas têm direito a um meio ambiente limpo, saudável e sustentável, sem distinção de raça, cor, nacionalidade. É simples assim. Conceito bem simples de se analisar. Esse é o conceito do Robert Bullard para a justiça ambiental. E quando aconteceu a primeira cúpula nacional da liderança ambiental de pessoas de cor, que foi lá na Igreja Unida de Cristo, como eu falei anteriormente, foi quando foi formulado os 17 princípios da justiça ambiental. E eu quero passá-los para vocês conhecerem. Nós, as pessoas de cor, reunidos nesta cúpula multinacional de liderança ambiental, de pessoas de cor, para começar a construir um movimento nacional e internacional de todas as pessoas de cor, para a luta contra a destruição e a tomada de nossas terras e comunidades, restabelecemos nossa interdependência espiritual com a sacralidade de nossa Mãe Terra, respeitar e celebrar cada uma de nossas culturas, idiomas e crenças sobre o mundo natural e nosso papel de cura de nós mesmos, assegurar a justiça ambiental, promover alternativas econômicas que contribuam para o desenvolvimento de meios de subsistência ambientalmente seguros e para garantir nossa libertação política, econômica e cultural negada por mais de 500 anos de colonização e opressão, resultando no envenenamento de nossas comunidades e terras e no genocídio de nossos povos. Ponto aqui.
Nós começamos nossa aula, na minha fala de anteontem, falando do genocídio na Namíbia. Conseguem fazer a conexão, conseguem pensar nessa conexão, e como projeto colonizador também, ele é um projeto excludente, é um projeto que privilegia um determinado grupo de pessoas e expõe à morte, à doença e mata outros. Você vê que no preâmbulo dos 17 princípios, já está descrito praticamente a história que nós falamos anteontem e ontem, exemplificando para vocês. Então, o primeiro princípio é que a justiça ambiental, ela afirma a sacralidade da Mãe Terra, a unidade ecológica e a interdependência de todas as espécies e o direito de estar livre da destruição ecológica. Por uma razão muito simples. Destruir a casa, quando se está exposto a um ambiente vulnerável, você está correndo risco, ou colocando vidas em risco. E as vidas que estão em risco são as vidas das pessoas negras, são as vidas de pessoas pobres. Segundo, a justiça ambiental exige que a política pública seja baseada no respeito mútuo e na justiça para todos os povos, livre de qualquer forma de discriminação ou preconceito. Ou seja, políticas públicas não podem ser discriminatórias no sentido pejorativo. Ela não pode partir de uma base racista, que é o que acontece no Brasil, que é o que acontece em muitas cidades nos Estados Unidos e em muitos países, em que a política pública ela já nasce discriminatória. O terceiro princípio, a justiça ambiental exige o direito ao uso ético, equilibrado e responsável da terra e dos recursos renováveis no interesse de um planeta sustentável para os seres humanos e outros seres vivos. Gente, isso aqui é super interessante, porque nós estamos no início, eles estão no início da década de 90, falando de justiça ambiental. E nós estamos em 2024 e muitas pessoas viram para nós que falamos sobre racismo ambiental e falam que isso é mimimi. Entenda como isso é importante. Eles vão dizer que a justiça ambiental exige proteção universal contra testes nucleares e a extração, produção e descarte de resíduos tóxicos, perigosos e venenos que ameaçam o direito fundamental de ar, terra, água e ambientes limpos. O quinto, que a justiça ambiental afirma o direito fundamental à autodeterminação política, econômica, cultural e ambiental de todos os povos. O sexto, que a justiça ambiental exige a cessação da produção de todas as toxinas, resíduos perigosos, materiais radioativos e que todos os produtores passados e atuais sejam estritamente responsabilizados perante o povo pela desintoxicação e contenção no ponto de produção. Quer dizer, poluiu? Limpa. Contaminou? Descontamine. Causou dano? Indenize. A justiça ambiental, sétimo, a justiça ambiental exige o direito de participar como parceiros iguais em todos os níveis de tomada de decisão, incluindo avaliação de necessidade, planejamento, implementação, execução e avaliação. Trabalhar como parceiros iguais aqui, porque se a população ela vai ser impactada, e a população negra vai ser impactada, ela tem que participar como igual, e não como um voto que pode ser considerado ou não. O oitavo princípio é que a justiça ambiental afirma que o direito de todos os trabalhadores a um ambiente de trabalho seguro e saudável, sem serem forçados a escolher entre uma vida insegura e o desemprego. Aí vocês lembram lá daquele protesto que nós falamos, que começou porque, um dos primeiros protestos, porque 2 homens negros foram simplesmente amassados num caminhão de lixo, trabalhando numa área insalubre. E que também afirma aqui que o direito de quem trabalha em casa, também afirma o direito de quem trabalha em casa estar livre de riscos ambientais.
O 9º princípio, que a justiça ambiental protege o direito das vítimas de justiça ambiental de receber indenização integral e reparação por danos, bem como assistência médica de qualidade. Esse princípio é extremamente importante. Nós estamos falando de indenização, reparação e assistência. São grandezas diferentes. O 10º princípio, a justiça ambiental considera, olha como isso é importante, a justiça ambiental considera os atos governamentais de injustiça ambiental como uma violação ao direito internacional da Declaração Universal dos Direitos Humanos e da Convenção das Nações Unidas sobre o Genocídio. Ou seja, a prática da injustiça ambiental é uma prática genocida. Outro dia eu dei uma aula sobre genocídio, as pessoas ficam discutindo a semântica de aplicação agora e desconhecem, na verdade, o conceito histórico dessa palavra e como ela pode e deve ser utilizada para determinadas situações. E esse aqui é um dos casos. A Justiça Ambiental 12 afirma a necessidade de políticas ecológicas urbanas e rurais para limpar e reconstruir nossas cidades e áreas rurais em equilíbrio com a natureza, honrando a integridade cultural de todas as nossas comunidades e proporcionando acesso justo para todos a toda gama de recursos. Políticas ecológicas urbanas e rurais para limpar e reconstruir. 13. A Justiça Ambiental exige a aplicação estrita dos princípios do consentimento informado e a suspensão dos testes de procedimentos médicos e reprodutivos experimentais e vacinas em pessoas de cor. Isto aqui era muito comum nos Estados Unidos da América e no Brasil também, que muitos testes foram realizados em pessoas de cor. Por exemplo, o experimento de Tuskegee. Não sei se vocês já ouviram falar dele. O experimento de Tuskegee, ele foi, na verdade, um procedimento onde 400 homens negros com sífilis não receberam tratamento para que eles estudassem a história natural da doença. Ou seja, eles permitiram a mutilação desses homens negros para que isso acontecesse. E a morte, né? O 14. A justiça ambiental se opõe a operações destrutivas das corporações multinacionais. 15. A justiça ambiental se opõe à ocupação militar, repressão e exploração de terras, povos e culturas e outras formas de vida. Isso aqui vale para as grandes corporações petrolíferas, para as grandes mineradoras, inclusive no primeiro curso que nós fizemos, nós falamos sobre as mineradoras. O Brasil, por exemplo, sofre com isso. Olha Brumadinho, essas questões da Samarco, da Vale do Rio Doce, enfim, das indenizações que estão sendo buscadas aí. O 16. A justiça ambiental exige uma educação das gerações presentes e futuras que enfatiza as questões sociais e ambientais com base em nossa experiência e na valorização de nossas diversas perspectivas culturais. Ou seja, faz parte da justiça ambiental o processo de educação que enfatiza as questões sociais e ambientais. Então, quando alguém vem falar contra o aquecimento global, sendo que existem provas científicas disso, por que você acha que o aquecimento global afeta quem? As mudanças climáticas absurdas vão afetar quem? Afeta a todos. Gente, afeta a todos, mas não da mesma forma. Vocês concordam comigo? Concordam comigo que não afeta da mesma forma? Quando o pessoal fala assim, não, mas nós estamos todos no mesmo barco. Eu falei, não estão, não. Quem mora nos Jardins em São Paulo não está no mesmo barco de quem mora em alguma favela, na comunidade da periferia, não. Não afeta da mesma forma, não. Estamos todos no mesmo barco. Não. No máximo, nós estamos no mesmo mar. E alguns estão de iate, outros estão de bote, outros estão segurados em alguma câmara de ar de pneu, boiando para não morrer. E o 17º princípio, que a justiça ambiental exige que nós, como indivíduos, façamos escolhas pessoais e de consumo para
consumir o mínimo possível dos recursos da Mãe Terra e produzir o mínimo possível de resíduos, e tomar a decisão consciente de desafiar e repriorizar nossos estilos de vida para garantir a saúde do mundo natural para gerações presentes e futuras. Estes foram os princípios da Cúpula Nacional de Liderança Ambiental de Pessoas de Cor na luta contra o racismo. O Robert Bullard, ou melhor, esse da foto aí é o Dr. Benjamin Chaves, que foi o diretor da Comissão de Justiça Racial na Igreja Unida, que é uma organização de direitos civis negros, que estava numa igreja e uma denominação branca que reuniu um grupo de nós, o Robert Bullard fala, que estavam trabalhando em diferentes questões em todo o país e diz que o movimento ambiental dominante, de alguma forma, está deixando de fora, deixando para trás e não abordando nossos problemas. Que precisamos planejar uma conferência, uma cúpula para nós mesmos. E aí acontece a cúpula. Tá? O Robert Bullard fala que eles levaram 1 ano para planejar, levantar dinheiro. Foi uma cúpula de 4 dias. E, inclusive, perguntaram: os primeiros dias tem que ser só de pessoas de cor? Por quê? Porque as pessoas de cor nesses Estados Unidos, pessoas de cor, povos indígenas, sofremos as indignidades e a opressão da escravidão, do genocídio, do imperialismo, do colonialismo. Entende? Então, eles fizeram e cunharam esses 17 princípios. Quando você pensa nos Estados Unidos ou no Brasil, como essa semana um jovem levou um tiro de um policial branco, porque existe uma regulamentação para o entregador não subir para entregar o lanche no prédio, e o rapaz falou que não ia subir, e aí o policial desceu, foi atrás dele, perseguiu ele, discutiu com ele, pressionou ele, e depois deu um tiro nele, falou que foi legítima defesa, sendo que o próprio jovem não tinha arma alguma. O rapaz está lutando pela vida na UTI, porque o tiro acertou uma artéria femoral. Tinha passado até a última notícia por 2 procedimentos cirúrgicos. O soldado foi para a delegacia, liberado, e foi para casa. Liberaram e foram para casa. Então, o racismo ambiental, só fazendo uma recapitulação, ele foi uma frase cunhada por Chaves, Benjamin Chaves, e definida por Robert Bullard como qualquer política, prática ou diretriz que afete ou prejudique de maneira diferente, intencionalmente ou não, indivíduos, grupos ou comunidades com base em sua raça ou cor, impactando a saúde e o bem-estar de comunidades de baixa renda, negros, indígenas e pessoas de cor ao longo das gerações. Essa é a definição. O professor Ibram Kendi, que é o historiador de políticas raciais, ele disse o seguinte, e nós começamos lá atrás falando sobre questão racial, sobre a origem dessa questão do racismo, que a raça, ela cria novas formas de poder, que é esse poder de categorizar, de julgar, de levar, de rebaixar, de incluir, também de excluir. O professor Ta-Nehisi Coates, ele disse uma coisa muito interessante, é uma frase que eu deixo para reflexão, que a raça é filha do racismo, e não pai. O racismo se vale da raça. Entendeu? E aí nós chegamos a um ponto muito importante aqui, que eu acho interessante, que diante de tantas aberrações históricas que estamos vendo, da opressão, dos impactos significativos na vida das pessoas negras, na história, aí a gente entra num ponto que é como nós vamos lidar com essa situação. O que fazer para lidar com essa situação? O que fazer para lidar com essa situação? Como que as pessoas podem, de alguma forma,
mudar essa situação. E aí nós estamos falando de que as pessoas que são responsáveis, como está lá no princípio, se elas causaram dano, elas são responsáveis por indenizar. Então nós estamos falando aqui a princípio de reparação. Pois é. E aí a gente entra num terreno bem diferente. O que é a reparação? Vou pegar um exemplo para vocês, para a gente tentar entender isso aí melhor. As reparações, a professora Vanilda vai trabalhar melhor esses conceitos com vocês amanhã, que eu quero só dar alguns exemplos para vocês agora aqui. Elas se referem a formas de restaurar as vítimas após as violações que elas sofreram. Se forem culpados individuais, eles podem ser obrigados a fornecer reparações para infligir por causa do dano que foi infligido, mas as instituições de Estado também pelos atos que violam o direito internacional ou por não terem conseguido prevenir os crimes. Tem várias discussões mais profundas sobre isso, mas eu acho que nesse momento nós estamos introduzindo esse conceito. As reparações, elas podem melhorar a vida das pessoas. Inclusive, fazer com que a existência não fique comprometida. Pode ter uma nova casa, uma casa, se uma tiver sido, por exemplo, destruída, ter cuidado da saúde para cuidar das sequelas que sofreram. E, idealmente, as medidas reparadoras, elas estão ligadas às causas profundas de violência, como foi o caso da escravidão. E se existe um racismo ambiental neste país, inclusive, se você perceber, eu vou mostrar aqui, voltar no estudo, nós não vamos entrar nele, porque tem bastante coisas a analisar, mas se você voltar aqui na capa desse estudo aqui, você vai perceber onde estão os principais resíduos tóxicos em comunidades negras. Divide os Estados Unidos, olha pelo mapa à direita, desse livrinho amarelo, e divide uma linha ao meio, na horizontal. Você vai perceber que, principalmente no sul, e o que era o sul dos Estados Unidos, pessoal? Uma região escravocrata, eminentemente escravocrata. Esta foi uma, inclusive, das questões que levaram à Guerra Civil Americana, em 1860, né, do século XIX. E eu estou dizendo isso porque é este fator que faz com que a vida das pessoas seja impactada por todos aqueles outros que nós falamos. E como nós vamos fazer essas conexões para nós conseguirmos pensar isso? Eu vou trazer para vocês alguns exemplos aqui de lutas por reparações. Tá? E depois eu vou deixar para vocês também um site muito interessante para que vocês possam acompanhar isso. Normalmente, a compensação ou indenização, pagamento de quantia monetária à vítima, aos familiares, é uma das formas de reparação. Mas tem reparações que são desculpa pública, reabilitação física, social, acesso à propriedade, educação, cuidado de saúde, garantir que aquilo não vai acontecer de novo. A reparação ela não precisa ser necessariamente à vítima. Pode ser aos seus filhos. Para garantir o quê? A perpetuação daquelas pessoas. Então, assim, é importante nós entendermos isso. Na década de 90,
na década de 90, aconteceu uma guerra da Federação da Bósnia e Herzegovina, e foi uma guerra extremamente cruel, que produziu vítimas civis e foi absolutamente cruel. Quem é mais velho, talvez, mais idoso como eu, pode se lembrar disso. Que essa guerra foi um conflito armado, ele aconteceu entre 92 e 95, e houve acordos ali para cessar fogo, enfim. E há acusação de um genocídio que aconteceu nessa guerra. E esse genocídio, ele aconteceu de uma forma muito brutal. Porque as pessoas pensam que o genocídio acontece do dia para a noite. Não, é um processo. Um processo. Eu vou compartilhar com vocês agora a timeline do genocídio de Srebrenica que aconteceu. Tá? Foi um massacre terrível, então nós vamos compartilhar agora uma timeline aqui com vocês. Deixa eu só ajustar aqui a tela direitinho para vocês poderem acompanhar visualmente comigo. Muito bem, é isso. Vamos falar sobre a linha do tempo do genocídio em Srebrenica. O que nós precisamos entender aqui? Esse genocídio foi um dos crimes mais pavorosos da humanidade. Na verdade, o genocídio em si já é isso. E foi uma campanha de limpeza étnica. Em 95, mais de 8 mil homens foram assassinados. E houve a expulsão em massa de 25 a 30 mil civis bósnios. Tá? E foi uma campanha de limpeza étnica. Então, vamos seguir a linha do tempo aqui para nós entendermos. Durante a maior parte do conflito armado de 92 a 95, na Bósnia e Herzegovina, a cidade de Srebrenica, no leste da Bósnia, foi um enclave sob o controle muçulmano da Bósnia pelo exército da República da Bósnia e Herzegovina. Aqui, depois eu vou deixar esse link para vocês. Dezenas de milhares de muçulmanos bósnios das áreas fugiram de ataques das forças sérvias às suas cidades e aldeias e procuraram abrigos nessa cidade de Srebrenica. Durante 3 anos, as forças sérvias sitiaram o enclave e bombardearam frequentemente. Controlaram as entradas de acesso e impediram a ajuda humanitária internacional como alimentos e medicamentos. Parece com alguma coisa que vocês estão vendo agora na TV? Só para saber, tá? Isso aqui, estamos falando de 1995. A cidade de Srebrenica estava saturada de refugiados. As pessoas acampavam nas escadas e corredores dos edifícios de apartamentos, nos carros e em edifícios públicos, como escola e o centro esportivo, enquanto outras não tinham qualquer abrigo e amontoavam-se no exterior, sob temperaturas que desciam para menos 25 graus durante o inverno. A maioria dos que fugiram para Srebrenica tinha pouca comida. Vou aumentar aqui para vocês verem comigo, tá? Tô falando assim, eu tô lendo, mas... A maioria dos que fugiram para Srebrenica tinha pouca comida desde que deixaram suas aldeias. E a única fonte de água, o rio, estava fortemente poluído com vísceras, excrementos e óleo. Lembra do primeiro vídeo que eu mostrei para vocês? Qual foi a estratégia dos alemães para matar aquelas pessoas que estavam no deserto? Envenenar os poços. Em resposta à rápida deterioração da situação humanitária, em abril de 93,
O Conselho de Segurança das Nações Unidas adotou a Resolução 819, que declarou Srebrenica uma zona segura, ou seja, para que não fosse atacada. Poucos dias depois, foi assinado um acordo que previa um cessar-fogo total em Srebrenica, a desmilitarização do enclave e o envio de uma empresa, a UNPROFOR, que era as Forças de Proteção das Nações Unidas, para Srebrenica, e a abertura de um corredor entre Tuzla e Srebrenica para evacuação de graves feridos e doentes. Isso é protocolo de guerra, gente. Acontece. Deixar um corredor humanitário para as pessoas que quiserem fugir da guerra poder sair. Essa força estabeleceu um pequeno centro de comando e um complexo principal maior, cerca de 5 quilômetros a norte da cidade de Potocari. A partir dessa base, essa UNPROFOR procurou supervisionar a desmilitarização da cidade. Após a chegada do grupo das forças da UNPROFOR, em abril de 93, novas tropas entraram no enclave aproximadamente a cada 6 meses. Eles estavam levemente armados e não somavam mais de 600 homens. E em janeiro de 1995 chegou um batalhão holandês, o Dutch Bat. Em março de 95, Radovan Karadzic, presidente e comandante supremo das Forças Armadas da autoproclamada República Srpska, ele instruiu as forças sérvias a eliminar a população muçulmana dos enclaves de Srebrenica e de Zepa, que foi a Diretiva 7, como ficou conhecida, serviu como precursora dos crimes de julho. E aí é onde começa a acontecer. Através de operações de combate planejadas e bem pensadas, criaram uma situação insuportável de total insegurança, sem esperança de sobrevivência ou adicional para os habitantes. 8.000 mortos e desaparecidos. Então, se tornou num plano concreto, que começou com uma operação denominada Crivagem 95 e terminou com cerca de 8.000 homens e rapazes muçulmanos bósnios mortos ou ainda desaparecidos e até 30.000 mulheres, crianças e idosos muçulmanos transferidos à força do enclave. A exposição a seguir mostra acontecimentos de Srebrenica e arredores durante o genocídio. O Tribunal Penal Internacional para a ex-Iugoslávia e o Mecanismo Internacional Residual para Tribunais Penais julgaram 20 indivíduos por crimes cometidos em Srebrenica em 95 e concluíram que os assassinatos em massa de homens e rapazes muçulmanos bósnios de Srebrenica constituíam crime de genocídio. Os materiais apresentados nessa exposição são retirados de alguns destes julgamentos. Radovan Karadzic foi presidente e o Ratko Mladic foi o comandante. Enfim. Aqui você vai vendo a linha do tempo, sabe? A liderança sérvia da Bósnia planejava o ataque. A situação de Srebrenica antes do outono. A quantidade de pessoas vivendo num espaço extremamente pequeno. Não tem comida, não temos muito a comer, não tem roupas, calçados. Estamos sofrendo. Tem pessoas morando nas estradas, não tem um teto, tem que dormir do lado de fora. Condições de vida extremamente precárias. Essa era a condição anterior, né? Aí existe uma reunião, né, com a ONU. O ataque militar começou 3 horas, uma operação chamada Crivagem 95, entendeu? E foi quando Srebrenica começou a ser atacada.
Isso aqui é um sobrevivente falando, né, que é quando ela estava saindo, ela ouviu os sons, ela olhou para trás e percebeu que a cidade estava sendo bombardeada, sendo atacada. Esse material é do Tribunal Penal Internacional, sendo ouvido como testemunha lá. Houve toda uma preparação para o ataque, ou seja, gente, pensem em algo. Essas questões, elas não são aleatórias, são planejadas. Extermínio, genocídio, não é algo que acontece sem querer. Existe plano para isso. Vou passar adiante aqui para a gente continuar. Quando o ataque se intensificou, as pessoas obrigadas a saírem sem saber para onde está indo, só querendo fugir da morte. Então, eles não tinham alvo, atiravam aleatoriamente, matando qualquer um. Tudo, casa, prédios, tudo que estava em pé. Isso acontecia de dia e de noite, sem parar. Pois é. Caos, pânico, fome. Esse nome UN, United Nations, ficava no teto para evitar que eles fossem atingidos. É um local que não deveria ser atingido, praticamente. Eles colocaram feridos no caminhão. De repente começou a cair bombas nas pessoas. Uma massa muito grande de pessoas, muitas crianças. As crianças eram alvos. Ninguém podia controlar nada mais. Caos. Ok.
ele ainda ordena que as pessoas vão seguir. E aí tem todo o histórico aqui, foi tudo filmado, e houve um plano para matar todos os homens muçulmanos bósnios. Todos os homens muçulmanos bósnios. Aqui um testemunho de um observador militar da ONU, né, que esteve lá. Vendo os homens escondidos ali. Enfim. Bom, de fato seguiu as condições horríveis. Eu quero que vocês entendam que onde nós vamos chegar com essa análise. Ele está falando das condições, sanidade mental mesmo, que eles estavam expostos ali. Os soldados sérvios entraram na base da ONU também, e a decisão era matar todos os homens. Muçulmanos. A separação dos homens e dos meninos. As mulheres e crianças foram transferidas à força. O comandante vai dizer que não aconteceu nada. Homens e meninos são detidos, cativos. Muitos são detidos, cativos, transportados para os locais de matança. E aí é onde acontece o pior, os assassinatos. Isso aqui é uma das testemunhas dando depoimento lá. No primeiro assassinato em massa, na tarde de 13 de julho, homens e rapazes detidos são colocados em um ônibus e um edifício no andar, tal, ordenados a formar uma coluna, marchar em direção a ela. Chegados, os detidos são obrigados a entregar todos os objetos de valor. Por volta das 17 horas, o armazém está tão lotado que os detidos quase sufocam. Naquela noite, o tiroteio começa. As forças sérvias da Bósnia entraram no armazém e dispararam contra os detidos com metralhadora M84 e espingarda automática. Jogam granadas de mão pela janela, disparam tiros de fora nas portas de janela. 1.000 homens são mortos nesse lugar. E assim se segue, Então, por que eu quero decidir falar sobre
sobre esse massacre. Vocês conseguiram ver, gente, os vídeos que eu passei? Viram, né? Então tá bom. E o que isso tem a ver com a gente? A Federação Bósnia e Herzegovina adotou uma lei sobre proteção de vítimas civis em guerra. O que isso significa e tem a ver conosco? É o seguinte. As crianças que nasceram, porque essas mulheres sofreram também estupros, as crianças que nasceram dessas violações durante esta guerra que começamos a falar aqui, elas foram reconhecidas como uma categoria especial, com direitos iguais na sociedade. E os direitos das vítimas civis da guerra, incluindo vítimas de violência sexual, foram, inclusive, definidos também e reforçados. Então, foi aprovada uma lei. E essa lei ela foi resultado de um esforço conjunto para reconhecer e abordar a questão dos sofrimentos das vítimas civis nessa guerra. E para aumentar também a escala dos direitos dos sobreviventes. Sabe? E o objetivo da lei que foi criada foi para encorajar a empatia, segundo eles, a compreensão, a reconciliação da sociedade também. E não pode ficar só no plano do simbólico. Por exemplo, além do reconhecimento do Estatuto das Crianças nascidas desta guerra, foram incluídos também na legislação direitos como financiamento da educação e prioridade na inscrição em instituição de ensino superior do Estado. É um exemplo, um modelo que nós temos, que nós podemos analisar em relação à reparação, que é a Lei sobre a Proteção de Vítimas Civis na Guerra. E essa lei, ela entrou em vigor este ano, 1º de janeiro de 2024. Agora, olha quanto tempo, de 95 a 2024, para esta lei ela chegar. No Congo, tem também o caso de reparação também no Congo, foi levado também a julgamento internacional. Não foi o caso do rei Leopoldo, né, mas foi no caso de guerras civis, que foi o caso que aconteceu entre 2016 e 2019, do grupo Raya Mutombi. E houve ataques direcionados ali. Então, relatos de homicídio, de tortura. Foi feito um julgamento internacional no Tribunal Penal Internacional, e também, em 6 de outubro de 2020, os juízes consideraram os responsáveis ali culpados, e os crimes que foram atestados pelos advogados das vítimas como crimes contra a humanidade, no caso, houve homicídio, escravidão sexual, tortura, prisões, e foi feito ali, teve pena, né, de cadeia, reclusão para os milicianos ali, e as vítimas receberam um valor de $180 mil, as vítimas sobreviventes, né, receberam $180 mil em reparações. Esse também é um caso, tá bom? E eu vou mostrar para vocês um site onde essas informações estão. Eu vou compartilhar ele com vocês aqui agora. E vou deixar o link também para que vocês possam ter acesso a ele. Esse site é da Trial International, tá? E a Trial International, ela é uma organização não governamental. Vou ver se está aparecendo para vocês aqui. Só confirmar. Isso. Ela é uma organização não governamental
que luta contra a impunidade de crimes internacionais e apoia vítimas na busca da justiça. E ela tem uma abordagem diferente, tá? Que essa organização ela oferece assistência jurídica a vítimas, documenta, investiga. No caso, ela impulsiona essa agenda de direitos humanos e eles trabalham com essa questão da reparação. Só que nós estamos falando desses crimes contra a humanidade. E, no caso, vamos colocar de forma bem clara, o caso do genocídio da Namíbia só foi possível porque ele entra nesse contexto do crime contra a humanidade. Do crime contra a humanidade. Então, nós temos, dentro do contexto do Tribunal Penal Internacional, desde busca de reparação para 42 vítimas que foram mortas no Congo, ou 8 mil vítimas que foram mortas na Sérvia. E lembre que esse é o contexto, não é o quantitativo que está sendo colocado. Tá? Essa tela que eu estou compartilhando com vocês, de onde nós tiramos essa matéria. Então, aqui, o Trial International. Se você vir aqui embaixo, você vai ver que existem matérias relacionadas. Que a Argélia finalmente anunciou data para o julgamento do general Khaled Nezzar. 10 anos depois, as vítimas ainda esperam que o julgamento histórico seja aberto na Suíça, na investigação criminal. Lidando com o conflito Gâmbia no Senegal. Só que o interessante de todas essas matérias aqui, quando nós estamos falando de reparação, é que, normalmente, as reparações são contra estados menores, não contra os grandes estados. A reparação ela já é um conceito que está sendo muito trabalhado no mundo. Muito trabalhado no mundo. E do Brasil, recentemente, a professora Vanilda Santos, que vai falar com vocês amanhã, o professor Humberto Adame, mas a professora Vanilda Santos, tem abordado essa questão. Sabe? Como reparar? Como reparar os danos causados por tantas tragédias na vida das pessoas? Como reparar os danos oriundos de um racismo ambiental, por exemplo? Como nós podemos entender isso? No caso dos Estados Unidos, para vocês terem uma ideia, as reparações ela tem uma lógica que o NAACP, ou a NAACP, que é a Associação Nacional para a Promoção das Pessoas de Cor, que existe desde o final do século XIX, eles têm uma resolução sobre reparações. Eu também vou mostrar para vocês aqui, coloquei um tradutor aqui para vocês verem junto comigo. Eu vou interromper esse compartilhamento. Bom, deixa eu achar agora aqui que eu tenho uma mania terrível de deixar muitas abas abertas, gente. Mas é muitas mesmo, tipo 50. Depois fica difícil achar. Então vamos lá. Olha só, o que em 2019 a NAACP fala sobre reparação. Considerando que os afro-americanos foram escravizados nos Estados Unidos de 1619 a 1865 e pessoas de ascendência africana foram assassinadas, vou aumentar para vocês aqui, brutalizadas, vítimas de genocídio, agredidas sexualmente, economicamente, deprimidas com base na raça nos Estados Unidos a partir de 1619, através do movimento pelos direitos civis. As evidências deste racismo sistêmico ainda estão presentes até hoje. O governo dos Estados Unidos deve expiar as ações em nome do governo dos Estados Unidos contra os negros nos Estados Unidos. E, considerando que existe um precedente legal para reparações numerosas, recomendações prévias para reparações. A política de 40 acres e uma mula foi a ordem de campo especial número 15,
do general da União, William Sherman, emitida em 16 de janeiro de 1865, que previa a distribuição massiva de terra, e, na verdade, foi o resultado de uma discussão que Sherman, o secretário de guerra, e 20 líderes da comunidade negra. A seção da ordem declara: as ilhas de Charleston, Carolina do Sul, campos de arroz abandonados ao longo dos rios, a 30 milhas do mar, e o país que está à fronteira do rio St. Johns, na Flórida, são reservados e separados para assentamento dos negros. Agora realizava livremente os atos de guerra e a proclamação dos presidentes dos Estados Unidos. Aqui ele está falando justamente dessa política, que especificava que cada família teria um lote de 40 acres de terra arável, cultivável, tá? E foi conhecido como 40 acres de terra, uma mula, tá? E aí pensou-se em reservar essa terra. Isso nunca foi implementado, de fato, tá? Porque o presidente Andrew Johnson anulou a ordem no outono de 1865 e devolveu as terras para os proprietários brancos, tá? Então, considerando que o próximo impulso para reparações ocorreu na virada do século, várias organizações negras pressionaram o Congresso para fornecer pensões aos ex-escravos e seus filhos. Olha isso aqui. Um projeto de lei apresentado ao Senado dos Estados Unidos em 1894 teria concedido pagamentos diretos de até $500, e era muito dinheiro nessa época, tá, gente? A todos os ex-escravos, além de pensões mensais que variariam de $4 a $15. Só para vocês terem uma ideia, um professor universitário, na década de 20, 30 nos Estados Unidos, um professor universitário negro, ganhava em torno de $27 de salário. Tá? É uma época diferente, esses valores. Aí você pergunta, e no Brasil, professor, houve alguma coisa assim? Houve. Brasil houve. Brasil houve, sim. A princesa Isabel, ela escreveu uma carta em 11 de agosto de 1889. E essa carta, uma das páginas dela, está lá no Museu Imperial de Petrópolis. Eu vou ler só um trechinho dessa carta para vocês. Olha o que a princesa Isabel escreveu em 11 de agosto de 1889. Lembre-se que a escravidão acabou no Brasil teoricamente, pela lei, como eu falei para vocês, em 1888, 13 de maio de 1888. Escreve a princesa Isabel: caro senhor Visconde de Santa Vitória, fui informada por papai que me colocou a par da intenção do envio dos fundos de seu banco em forma de doação como indenização aos ex-escravos libertos em 13 de maio do ano passado, e o sigilo que o senhor pediu ao presidente do gabinete para não provocar maior reação violenta dos escravocratas. Deus nos proteja dos escravocratas, e os militares saibam deste nosso negócio, pois seria o fim do atual governo e mesmo do Império e da Casa de Bragança no Brasil. Nosso amigo Nabuco, além do senhor Rebouças, Patrocínios e Dantas, podem dar auxílio a partir do dia 20 de novembro, quando as câmaras se reunirem para a posse da nova legislatura. Com o apoio dos novos deputados e os amigos fiéis de papai no Senado, será possível realizar mudanças que sonham no Brasil. Com os fundos doados pelo senhor, teremos a oportunidade de colocar estes ex-escravos agora livres em terras suas próprias, trabalhando na agricultura e na pecuária, e delas tirando seus próprios proventos. Fiquei mais sentida ao saber por papai, que esta doação significou mais de 2/3 da venda dos seus bens, o que demonstra o seu amor devotado pelo Brasil. Deus proteja o senhor e toda a sua família para sempre. Foi comovente a queda do Banco Mauá em 1878 e a forma honrada e proba, porém infeliz, que o senhor e seu estimado sócio, o grande Visconde de Mauá, aceitaram a derrocada, segundo o papai, tecida pelos ingleses de forma desonesta e corrupta. A queda do senhor Mauá significou uma grande derrota para nosso Brasil. Mas não fiquemos mais no passado, pois no futuro nos será promissor e os republicanos e escravocratas
se os republicanos e escravocratas nos permitirem sonhar mais um pouco, pois as mudanças que tenho em mente, como o senhor já sabe, vão além da liberação dos cativos. Quero agora me dedicar a libertar as mulheres e os grilhões do cativeiro doméstico. Isso será possível através do sufrágio feminino. Se a mulher pode reinar, também pode votar. Agradeço vossa ajuda de todo o meu coração e que Deus abençoe. Mando minhas saudações à Madame Viscondessa de Santa Vitória e toda a família. Então, essa carta, ela é uma carta não oficial, mas ela é uma carta do período mesmo. E essa não era só uma ideia que a princesa Isabel tinha. Havia também um debate para indenização também de escravizados, que nunca prosperou no Brasil. Então, nós estamos falando que isso aconteceu aqui no país. Isso aconteceu no país. Tá? E voltando ao nosso exemplo aqui, eles continuam dizendo, considerando que o próximo impulso para reparações ocorreu na virada do século, várias organizações negras pressionaram o Congresso para fornecer pensões aos escravos. Já falei disso aqui, perdão, estou lendo de novo. Considerando que durante a década de 60, alguns líderes negros reviveram a ideia de reparações, em 1969, James Forman, na verdade é James Farmer, proclamou o Manifesto Negro, exigiu 500 milhões de dólares às igrejas e sinagogas americanas pelo seu papel na perpetuação da escravatura antes da Guerra Civil. Ousado, hein? Ele pediu a indenização das igrejas que participaram da escravidão. Por exemplo, Igreja Batista e Igreja Presbiteriana nos Estados Unidos. Inclusive, eu já tenho 2 estudos sobre isso também. Organizações nacionalistas negras, como Panteras Negras e Muçulmanos Negros, também exigiram reparações. Considerando que na década de 80 surgiu um novo apelo por reparações aos negros, foi estimulado por 2 outros movimentos que garantiram com sucesso o pagamento do governo dos Estados Unidos. A Suprema Corte, em 1980, ordenou que o governo federal pagasse 122 milhões a 8 tribos indígenas Sioux para compensar a apreensão ilegal das terras tribais em 77. Então, em 1988, o Congresso aprovou o pagamento de 1,25 bilhão a 60 mil cidadãos nipo-americanos que haviam sido internados em campos de prisioneiros durante a Segunda Guerra Mundial. Aí ele vai falando, considerando que em 1989, um membro do Conselho, Ray Jenkins, orientou a resolução na Câmara de Detroit, pediu um fundo federal de educação de 40 bilhões para estudantes negros de faculdades e escolas profissionais. Quase ao mesmo tempo, uma conferência de legisladores estaduais negros reunida em Nova Orleans apoiou a ideia de um fundo educacional financiado pelo governo federal para descendentes de escravos. Pouco depois, o deputado John Conyers elaborou um projeto de lei pedindo o estabelecimento de uma comissão do Congresso para estudar o impacto da escravidão sobre os afro-americanos. Eles seguem. Continuando, considerando que as reparações são uma recompensa financeira para os afro-americanos cujos ancestrais eram escravos e vieram durante a era Jim Crow, a escravização e a perseguição geral dos negros dos Estados Unidos enriqueceram os Estados Unidos e criaram disparidade de rendimento e riqueza e educação entre negros e brancos. O legado atual da escravatura de Jim Crow e essa ação é necessária para reduzir as diferenças, como Takeshi Coates diz no artigo no Atlantic Magazine, The Case of Reparations. O que estou falando é mais do que uma recompensa por injustiças passadas, mais do que uma esmola, uma recompensa, um dinheiro para silenciar um suborno ou um suborno relutante. Estou falando de um acerto de contas nacional que levaria a uma renovação espiritual. E ele segue, considerando que em primeira ordem a NAACP, que é essa Associação Nacional para a Promoção de Pessoas de Cor, deveria apoiar a reparação para os negros nos Estados Unidos, precisamos de um pacote de empoderamento econômico centrado na raça para os afro-americanos, que construa riqueza geracional e que explique não só a escravatura, mas também as décadas e mais décadas de pilhagem econômica. Color Lines, uma publicação dirigida pela Race Forward, relataram que o governo dos Estados Unidos gasta bilhões subsidiando a agricultura na América, mas os agricultores negros hoje recebem apenas 1/3 ou 1/6 disso. E a Iniciativa de Desenvolvimento Rural do Sul descobriu que menos de 1% dos pagamentos de subsídio agrícolas entre 2001 e 2003 foi para negros, nativos americanos e asiático-americanos. A desigualdade piorou apenas desde a Grande Depressão, eliminou quaisquer ganhos obtidos pelos negros na era do pós-direitos civis. Hoje, sem intervenção, uma família afro-americana levaria 228 anos para acumular a mesma quantidade de riqueza que os nossos homólogos brancos.
Em segundo lugar, ao determinar a forma que as reparações deveriam assumir, o governo dos Estados Unidos deveria ser obrigado a expiar de uma forma. As reparações envolveriam um pedido de desculpas nacional. Olha o que eles dizem aqui. Olha o que eles dizem aqui como interessante. As reparações envolveriam pedidos de desculpas nacional, direitos à indústria da cannabis, pagamento. Nós estamos sendo julgando isso hoje no plenário do Supremo. Está sendo julgado hoje no plenário do Supremo. Não é a descriminalização. Qual é a diferença entre um traficante e um usuário hoje? Chama-se cor de pele. Isso é um fato. Isso é um fato. Aí ele continua. Envolveria pagamento financeiro, benefício de serviço social e concessões de terra a todos os descendentes de um afro-americano escravizado e de um negro descendente daqueles que viveram nos Estados Unidos. Inclusive durante a escravidão americana até a era de Jim Crow, em 1965. A todos. Então, percebam a intensidade do que nós estamos falando de reparação. Dado que a escravatura envolveu o rapto, a barbárie, o despojamento da língua, da cultura, do patrimônio, muitos negros desconhecem sua herança africana específica e de que país, de fato, seus antepassados foram roubados. A documentação falsificada, a falta de documentação ou documentação inexistente, desde certidões de nascimento até manifesto de escravo, seja resolvido que a elegibilidade para essas reparações exige o seguinte: pessoas que nasceram nos Estados Unidos ou cidadãos naturalizados que tenham anotado sua herança negra em um censo, identificar-se como negro em sua certidão de nascimento ou ter documentação de ascendência escravizada nos Estados Unidos. Documentação de ascendência residente nos Estados Unidos antes e durante a era de Jim Crow e atualmente identificar-se como negro americano ou afro-americano. A identificação da herança afro-americana é uma representação biológica e física de ser afro-americano diariamente. Concessão de 40 acres. A associação volta lá no século XIX, aquilo que eles estavam discutindo, prometeram e depois revogaram. Cada família de 3 ou mais indivíduos receberá 40 acres de terra arável, nenhum imposto a ser pago sobre a propriedade durante 5 anos a partir da data que a terra foi legada pela primeira vez pelo governo. Se os impostos não forem pagos sobre a terra ou se a terra for tomada por qualquer outro motivo, apreensão criminosa, os afrodescendentes devem ter o direito de preferência e a oportunidade de comprar a terra. A publicação da disponibilidade do terreno deve vigorar por 1 ano a partir da data de emissão do penhor fiscal sobre a propriedade. Se após 1 ano nenhuma pessoa de ascendência africana elegível com base nos critérios de elegibilidade, então a terra poderá ser vendida a um indivíduo de ascendência não africana. Aí vem a reparação a níveis sociais, serviços sociais. Devido à disparidade da herança da esperança de vida, os descendentes das pessoas escravizadas devem ser elegíveis mais cedo para receber benefícios de segurança social, acesso ao Medicare e outros programas de velhice, incluindo desconto em lojas após participarem do mercado de trabalho. A idade de inclusão nessas instituições de benefícios deve ser reduzida pela diferença na esperança de vida dos afro-americanos, conforme estabelecido nas tabelas de mortalidade de seguro. E vai seguindo. Considerando que é necessário haver um cálculo nacional, novas políticas e estruturas e mudanças estruturais sistêmicas, a NAACP afirma que as reparações são o primeiro passo para reparar a devastação infligida pela escravidão e pela discriminação racial. Em última análise, quando a comunidade negra como um todo se destaca, o país se destaca. Portanto, fica resolvido que a NAACP, a mais antiga organização de promoção dos direitos civis dos Estados Unidos, reafirma e se posiciona a favor das reparações financeiras aos afro-americanos e aos de ascendência africana nos Estados Unidos, que são descendentes da escravidão e da era de Jim Crow. Eu sei que isso assusta. E por que eu fui na Europa primeiro? Por que eu fui no Tribunal Penal Internacional para falar de crimes contra a humanidade? Porque existe sustentáculo jurídico para isso. A professora Vanilda vai tratar disso. E eu espero ter demonstrado nessas 2 aulas que existe sustentáculo histórico que justifique a reparação.
E o racismo ambiental é um dos elementos mais evidentes do dano que é historicamente causado a pessoas negras. A pessoas negras. Muito conteúdo, uma viagem daqui para ali. Eu planejei a gente viajar nos mapas, mas é muita coisa e era necessário que nós chegássemos a este ponto aqui. Deixa eu tirar esse compartilhamento aqui. O que eu quero dizer, pessoal, com tudo isso que nós vimos aqui, observamos, que o racismo, ele não é somente uma tipificação penal, ele é uma realidade histórico e social. E para nós lidarmos de forma séria com a questão racial, nós temos que entender o contexto onde essas coisas aconteceram e estão acontecendo. Entende? O título do nosso curso é Racismo Ambiental e Reparação da Escravidão. Racismo ambiental e reparação da escravidão. Um dos objetivos nossos era contextualizar historicamente o racismo ambiental, que vocês pudessem construir ou compreender historicamente as raízes do racismo ambiental, as conexões com a escravidão, tanto numa perspectiva brasileira e também global. Cheque, fizemos isso. Explorar algumas estratégias e políticas de reparação, incorporando abordagens jurídicas e ambientais. Cheque, vimos tanto na Europa, quanto vimos agora nos Estados Unidos, as propostas, estratégias. Tá? São coisas que estão previstas na nossa aula, no nosso curso. Tá? Então, com base nisso, nós temos que analisar de forma crítica as políticas ambientais do Brasil. E para isso nós temos que considerar a ocupação do solo urbano. Para isso nós temos que falar de habitação. Para isso nós temos que falar de ocupação urbana, de moradia nos grandes centros, de políticas de saneamento básico. Olha como começou o movimento de justiça ambiental nos Estados Unidos e no Brasil também, começa agora. Entende? Compreender isso? Quais são os desafios que nós enfrentamos aqui no contexto brasileiro? Não são diferentes do contexto norte-americano. Não são diferentes do contexto americano. A diferença é, digamos assim, é mínima. Porque os estudos de impacto aqui demonstram, inclusive em dados maiores, os danos maiores na comunidade afrodescendente brasileira, porque aqui negros, pessoas negras, pretas e pardas, são uma maioria que é minorizada nas prioridades políticas. E aqui nós temos que pensar, discutir esses desafios que nós temos, quais são as limitações, as potencialidades, como nós podemos integrar os princípios do direito ambiental em políticas reparatórias. Como nós podemos? Não podemos falar de justiça ambiental ignorando o fato de que as grandes mudanças climáticas afetam mais a vida das pessoas negras, que as questões de saúde pública, doenças endêmicas, dengue, Covid ou outras doenças endêmicas no Brasil afetam mais a vida das pessoas negras do que das pessoas não negras. E para isso existem dados fartos no Brasil. Como nós podemos fazer esse ajuste fino? Como nós podemos provocar o judiciário, o Ministério Público, para que essas coisas possam acontecer? E veja bem, isso é o mínimo. Isso é o mínimo que pode ser feito.
Para quem não sabe, essa organização que eu acabei de falar para vocês, da NAACP, ela é responsável pela ascensão de um dos maiores juristas americanos, ou o primeiro ministro da Suprema Corte Americana negro, que é o Thurgood Marshall, Dr. Thurgood Marshall, que veio desta organização. É uma organização que ela é secular na advocacia americana. E ela está integralmente envolvida na proposta de reparação, como vocês puderam ver. E se nós no Brasil ainda não estamos muito distante de realmente chegar numa sociedade mais justa. De uma sociedade mais justa e menos desigual. Bom, eu acho que é isso que a gente preparou para hoje. Espero que isso estimule algumas reflexões a vocês. Deixa eu voltar na nossa tela aqui. Está na nossa tela aqui. Obrigado, professora Vanilda. Se vocês têm alguma pergunta. Obrigado, Sunny Rosney. Diz, professor, suas exposições são de peso, muito detalhadas. Obrigado. A gente tenta realmente passar um dia preparando. Eu, professora Vanilda, quando vamos dar aula, a gente fica planejando, a gente conversa um com o outro para montar as melhores aulas para vocês. A personalização e cronologia impecáveis, não me sinto perdida. Pelo contrário, consigo acompanhar perfeitamente. Vou rever as aulas, reforçar minhas anotações e reflexões. Obrigado pela aula de hoje. Obrigado, Will. Salam. Gustavo Salimose, concordo plenamente. Muito obrigado. Eu que sou grato por ter vocês aqui. Agé, fale conosco. Então, estou encantado, né? Encantado pela aula, parabéns. Fiquei completamente envaidecido aí por todas essas informações, até porque nós aqui na nossa área fomos vítimas de toda essa história, até porque as nossas condições, nós estamos vivendo exatamente isso, né? Já vivemos situações piores com relação ao aterro sanitário, como mesmo o senhor acabou de explicar aí que esse aterro sanitário ele vem para o lado da Baixada, para as pessoas mais simples e sem direito de fala, e sem direito de se defender. Até porque nós fomos vítima aqui do aterro sanitário de uma situação muito grande, porque todos conheceram o aterro sanitário aqui da cidade de Duque de Caxias, o Gramacho, né? Foi até tema de novela, e nós fomos vítimas exatamente desse aterro sanitário aqui na nossa região, entendeu? Mas, como até hoje, esse aterro sanitário ele trouxe muitas dificuldades, trouxe exatamente tudo isso aí que foi falado. Para mim está sendo muito... Nós fomos vítimas também desse aterro sanitário, né? E a gente mora numa localidade que... pelo menos, eu moro numa localidade que, há 70 anos atrás, essa localidade era rural. Era rural, né? 100% rural. E, então, minha avó conseguiu um terreno que era dentro de uma fazenda. E esse terreno dentro de uma fazenda, eu vivo nela até hoje. Mas, pelas questões do abandono exatamente do poder público, nós estamos sendo vítima desse aterro sanitário até a data de hoje. É lamentável, mas em algumas determinadas regiões, conforme a pessoa acaba de relatar, as pessoas
afrodescendente, como nós somos afrodescendentes, existe uma maioria que não é afrodescendente e são adeptos de outras religiões, e isso impactua muito dentro da nossa região, onde existe essa questão do racismo ambiental, a qual nós vemos sendo vítimas. Então, eu quero parabenizar o senhor. Obrigado. Aproveitando o trabalho, tem aí, ó, importante. Um trabalho aí, você citou aí o Gramacho. Nossa, interessante, tem esse trabalho aqui, olha. Até porque eu moro, exatamente é isso aí. Eu moro há 45 anos, eu me chamo até de que mora sou ribeirinha da beira do rio, da beira do rio de Sarapuí, que é próximo ao Gramacho, e a gente acaba sendo vítima não só do aterro sanitário, mas também do abandono do rio Sarapuí, que impactua muito nas nossas vidas, porque é uma rua do lado do rio Sarapuí, que esse rio Sarapuí é enorme, e ele vai até exatamente no Gramacho, e é onde aconteceu todo esse aterro sanitário, mas, infelizmente, ainda continua sendo vítima de aterro sanitário dentro da nossa comunidade, que existe um abandono de uma fazenda, que a parte desse terreno se tornou um lixo, uma lixeira, a qual nós estamos sendo vítima dele. Já procurei algumas autoridades da localidade, mas eles já dizem que não pode se fazer nada por conta de se tratar de um terreno particular, mas um terreno particular abandonado, onde se tornou uma lixeira. E aí aquela história, como resolver o problema se não falar de reparação, né? Como resolver esse problema, uma vez que eu já fiz vários ofícios para a vizinhança, uma escola de Jeová, fiz vários ofícios pedindo um apoio para que a gente pudesse juntar toda a comunidade para acabar com esse aterro, que a comunidade só joga lixo nesse local. Então, isso realmente, para nós que somos comunidade tradicional de terreiro, que já moramos ali há mais de 70 anos, só eu estou ali 60 anos, entendeu? Então, exatamente o que o senhor falou, essa questão da história, da história que realmente impactua muito na vida dos afrodescendentes. Olha, parabéns, veio a calhar certinho com o nosso habitat atual. Obrigado. Vamos continuar, amanhã temos mais. Obrigado pelo carinho e pela sua presença de hoje. E quando eu for no Rio, eu espero te visitar aí, no Duque de Caxias. Com certeza. Um abraço, gente. Boa noite. Até amanhã. Boa noite. Fica com Deus. Obrigado.